O aviso estava aí desde março. Tal como está concebido, logo à partida é inoperacional, quer no detectar, quer no ponto de partida, quer no ponto de chegada. Como é evidente, há uma coisa que nós aprendíamos na feitura das leis, chamadas leis cartazes. Leis cartazes são aquelas leis que aparecem a proclamar determinados princípios programáticos, mais panfletários, mas a ideia não é propriamente que passem à prática. Era uma lei cartaz que não era suposto passar à prática, disse Marcelo Rebelo de Sousa num evento da CMTV 2 meses antes do caso Galamba. Este é o 28º veto da era Marcelo, com um significado adicional. O Presidente da República vetou um dos poucos pacotes legislativos do Governo a que se poderia chamar uma reforma e que é uma das maiores apostas da maioria absoluta do PS para esta legislatura. Com mais este choque de frente, Marcelo explicou-se assim em Varsóvia, capital da Polónia, a comentar longamente um assunto nacional no estrangeiro. Sim, por aquilo que está explicado na mensagem enviada à Assembleia da República, ponto por ponto, eu enumero o chamado arrendamento forçado, o tratamento do alojamento local, a questão da insuficiência do investimento público, da insuficiência dos estímulos privados, daquelas instituições que precisam de reestruturação como o IRU, para poderem corresponder a tantas missões com urgência, porque se trata de urgência, de insuficiências em termos de administrativos, se quiserem, de aplicação rápida desta reforma ou deste pacote e da ausência total de acordo de regime, total de consenso partidário. Enquanto o Presidente lançava este míssil político, António Costa, a banhos no Algarve, dava ordens para o Governo acionar o escudo da maioria absoluta. O Governo, pela voz da Ministra da Habitação, foi irónico. Marina Gonçalves, a Ministra que só chegou a Ministra para António Costa dar força política a este pacote, disse que estava descansada, porque o professor que ensinou Direito Constitucional ao Primeiro-Ministro não tinha dúvidas sobre a constitucionalidade do diploma. Antes de mais, há uma nota importante que devemos, aliás, começar por ela e que é muito positiva, que é precisamente as dúvidas que durante meses foram sendo levantadas relativamente à legalidade, à constitucionalidade deste diploma, ficaram completamente arrumadas. É um diploma que é a parte essencial naquilo que estamos a apresentar, que é estar tudo conforme, era uma questão muito falada e que, felizmente, com um grande constitucionalista ficou a questão ultrapassada, que não há uma bala de prata para os problemas da habitação. Não há uma bala de prata e o veto de Marcelo também não é uma bala de prata. Marcelo deu um sinal político forte, mas vai ser obrigado a promulgar. A vida continua. A minha vida tem sido feita a analisar a realidade. Eu olhar para uma realidade e ver que não vai dar nos termos que eram necessários e fingir que ia dar. Portanto, respeito à Assembleia, decide soberanamente, o Presidente decidiu soberanamente, não há drama nenhum. Não há drama, é o funcionamento das instituições, a Assembleia confirma. A vida continua e cá estaremos vivos para daqui a 2, 3 anos ver o resultado. Daqui a 2 ou 3 anos estaremos cá para ver o resultado. E nós estaremos aqui nos próximos minutos a analisar o resultado de mais esta guerra de palácios. Olá, olá, Political Junkies. O agosto nunca desilude. Estamos a 22 e gravamos a hora de almoço desta terça-feira, enquanto lá fora faz um calor de ananases e eu sou o Vítor Matos. Com o David Inês de férias, temos aqui os nossos comissários Martim Silva, diretor adjunto de Expresso. Olá, Martim. Viva. Rita Diniz, jornalista de Expresso que acompanha o PS e o Governo. Olá, Rita. Olá, viva. E a nossa comissária residente, Eunice Lourenço, editora de Política. Olá, Eunice. Olá. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Comece por ti, Martim. Eu gostava de ser isso, comissário residente é uma coisa que soa bem, mas pronto, começo com alguma inveja, força. Tu és um comissário... Não, intermitente. Exatamente. Bem, força. Olha,
O Marcelo Rebelo de Sousa já tinha avisado, enfim, que isto era uma lei cartaz e que não concordava em parte com o que lá estava. Surpreendeu-te este veto? Quer dizer, eu diria que não, embora seja fácil acertar no totobola à segunda-feira. Eu até estava convencido que ele iria provavelmente promulgar, mas aquelas promulgações... Era uma promulgação violenta, cheio de adjetivos, dizendo o mesmo, mas promulgando. Dizendo exatamente o mesmo, mas promulgando. No fundo é igual, faz igual. o mesmo e Só demora mais um bocadinho. Até porque eu acho que a argumentação para o veto é uma argumentação relativamente fraca, mas já lá vamos. Eu acho que há 2 pontos aqui. O primeiro ponto é que o que nós estamos a ver acontecer em 2023, eu acho que tem tudo que ver, mais do que propriamente, neste caso com os diplomas de habitação, com o crescente distanciamento, que me parece evidente, entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, que teve, se quisermos, o pináculo com a chamada crise galamba que tu já falaste aqui, e que permite que haja uma relação institucional de 2 super políticos, super experientes, como são António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, que se mantenha formalmente sem um clima de guerra, mas em que se nota hoje em dia, e eu acho que isso é crescente e vai continuar assim ao longo da legislatura, em que cada um aproveitará o melhor que pode cada momento para capitalizar para si e de alguma maneira tramar o outro. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. Acho mesmo. Lamento que seja feita à volta de um pacote que me parece que a montante disto tudo surge a propósito de uma emergência social gravíssima, que nem tem que ver com a subida dos juros do crédito à habitação, no sentido em que já estava antes, mais estrutural do nomeadamente com a gentrificação, a fuga das pessoas do centro das cidades, as rendas absolutamente disparatadas, o pulular do alojamento local e tudo mais. Mas e depois... Mas porquê é que achas que os 7 argumentos e que eu acho que, por uma razão. Primeiro é... durante meses ouvimos falar, nomeadamente os representantes do setor e a oposição, da claríssima inconstitucionalidade das medidas. Fazendo fé na capacidade de análise constitucional do presidente / constitucionalista Marcelo Rebelo de Sousa, não há ali nenhum problema de constitucionalidade. Mas depois os problemas políticos, há vários que me levantam perplexidade. Vejamos. Os grandes detratores do diploma dizem, nomeadamente, que vem aí o comunismo. Vem aí o comunismo, o arrendamento forçado, a expropriação das casas das pessoas. Uma intervenção do Estado brutal. Aparentemente, o próprio Presidente da República diz que o arrendamento forçado é meramente simbólico. Aquilo foi recuando. É chamada lei cartaz. Há 700 mil casas vazias. Mas aquilo só se aplica a 6 mil. Ou 9 mil. 9 mil seria o universo potencial de casa. É completamente pífio. Aqui há uma crítica a fazer ao governo, no sentido que apresenta uma coisa muito tonitruante e depois não é. Mas... É crítica, mas também por outro lado podes ver até como um elogio. Foi tão criticado que o governo mudou de posição. Que é aquilo que dizem que o governo não faz. Alojamento local. Para o alojamento local. Que eu acho que, de facto, é um problema nos centros das cidades e não é só, como eu vi grandes defensores ou críticos desta lei dizer, não, isto é um problema em 3 freguesias de Lisboa. Não é, obviamente, na minha opinião, um problema de 3 freguesias, porque as freguesias da chamada da Baixa, isto depois, em círculos concêntricos, o problema alarga-se para muitos outros sítios e qualquer pessoa que viva nos grandes centros urbanos sabe que não é só um problema já dos centros históricos, é um problema muito grave. E depois, sobretudo, aqui é o ponto, que é, Marcelo diz, falta acordo de regime. Isto é uma matéria de acordo de regime, de acordo de Estado, não podia ser assim. Bem, primeiro, do ponto de vista até da legitimidade formal, não há nada que diga que este pacote não pudesse ser aprovado por 116 deputados de maioria absoluta. Ou por uma maioria simples. Uma maioria também. Zero. Aliás, este pacote é um pacote de medidas no imediato. Sim. Não é sequer uma reforma. É uma reforma estrutural. Esse é outro erro. Sim, que tem vindo a ser cavalgado. Obrigado, eu falei em reforma na introdução. Peço desculpa. Mas o governo nunca apresentou isto como uma reforma. O governo apresentou o Mais Habitação como uma resposta de emergência. Sim. Agora, mas deixa-me só dizer em relação à questão do acordo de regime. Vamos admitir que eu, por exemplo, acho que isto é um problema de emergência social muito, muito grave e que se entende que de facto tem que haver um acordo de regime
para anos sobre isto. Bem, mas então, o que Marcelo Rebelo de Sousa tinha a estrita obrigação de fazer é, no momento em que isto é colocado na agenda pública, em que o Governo apresenta as suas medidas, em que elas vão para o Parlamento para discussão, em que estão em discussão pública, em que são debatidas no Parlamento, ele dizia, meus caros amigos, isto para mim é uma matéria de regime, eu para aprovar isto exijo um entendimento. Ele tinha legitimidade para fazer isso. Ele não pode achar que isso é de tal maneira importante que justifica um veto em agosto, e em julho, em junho, em maio, em abril, em março e em fevereiro nunca disse nada sobre isto do acordo de regime. Ou seja, parece-me o quê? Por isso é que eu falava da questão política e do afastamento, que é, ele está a inventar objetivamente argumentos para vetar, e os argumentos não calçam, não calçam. Rita, e sob pena disto, é o que eu quero dizer, depois toda a gente comete erros nisto, o Marcelo Rebelo de Sousa, o Governo, etc, etc. Em boa verdade, o que se está aqui a prejudicar não é o investidor, não é o proprietário, e em Portugal 70% das pessoas são proprietárias de casa. O que se está a prejudicar aqui, as pessoas, e que estas pessoas não são as pessoas que comentam na praça pública. São os jovens, é uma geração. A Rita, não a veem aqui, mas ela é uma os jovens arrendatários. Não têm possibilidade de arranjar casa, não têm possibilidade de constituir família. Isto é hipotecar o futuro. E a culpa é de todos os agentes políticos. Chamei o João Vieira Pereira da Comissão Política da semana passada para esta conversa agora. Rita, este veto, o que é que hipoteca mais? Quer dizer, é mais o veto que hipoteca o teu futuro ou é o próprio dos pacotes que prejudica os jovens? Na verdade, não é o veto que hipoteca nada, porque, como vocês diziam ainda agora e bem, isto é um veto demasiado político. E é quase uma promulgação, portanto, como é que disseste? Violenta. Porque, portanto, há dois tipos de vetos. Há os vetos políticos e os vetos demasiado políticos, talvez. Este eu considero nessa categoria. Porque o próprio Marcelo, mesmo nos dias em que estava na praia de férias e falava diariamente sobre este assunto, fazia as contas ao timing. Se eu vetar, portanto, o PS tem um mês para reconfirmar o voto e, portanto, não prejudica muito aqui o calendário, demorou 5 meses a chegar às minhas mãos a lei, portanto, isto passa na mesma, tudo bem, a vida segue. Portanto, isto não é um veto com o intuito de mudar a lei, não é um veto com o intuito de resultar aqui noutra coisa, é um veto apenas político, para fazer um braço de força, para assinalar uma posição, e vem muito em linha com o braço de força que tem sido mantido entre os dois palácios desde a grande crise de maio Embora do o ministro Marcelo João Galamba tenha começado a avisar para isso antes disso. Exatamente, em março. E é bem da verdade, eu tinha aqui umas notas quando o Martim estava a falar de que na altura em que ele começou por comentar o pacote da habitação em março, ele já dizia que via nos dois pacotes, tanto no do Governo como no do PSD, que também apresentou na altura, espaço para conversa. Ele dizia que em matéria de simplificação, desburocratização, em matéria administrativa havia muito espaço para conversa entre os dois. Em matéria de incentivos fiscais à iniciativa privada também havia espaço para conversa. Em matéria de aumento de investimento público, dizia que o lado do Governo, do PSD, era menos estatista do que o do Governo, mas que mesmo assim havia espaço para conversa. Portanto, ele usava muito esta expressão de é preciso conversa. Não pôs nunca essa bitola de que é preciso um acordo de regime, é preciso um consenso, ele nunca o disse dessa forma, mas foi dando sinais nesse sentido de que achava que devia ser consensualizado. E que ficou, e acha que o Governo errou quando polarizou, extremou muito o debate quando o debate se concentrou em dois temas, não é? O arrendamento coercivo e o alojamento local. E nesse sentido terá sido um erro que o Governo cometeu, porque impossibilitou que toda a conversa fosse feita. Mas também convenhamos, ao PSD interessava-lhe fazer um acordo com este PS nesta altura do campeonato, em quase vésperas de eleições. Sabemos que não é? Sabemos que não funciona assim. Portanto, isto tudo é muito conversa para inglês ver. Eunice, tu achas que depois da questão dos professores, e depois Martim também quer falar deste assunto, este veto, digamos assim, com alguma... tem utilidade, na tua opinião? Isto desgasta o Governo? Isto serve para alguma coisa? Não serve para nada. A não ser para adiar só mais um bocadinho a entrada em vigor das medidas. Isto é um caso... Nós temos no Expresso Online um artigo do Henrique Monteiro que começa por lembrar uma daquelas verdades da vida, que é não há segundas oportunidades para causar primeiras boas impressões, e o problema do Plano Mais Habitação é que causou uma má impressão desde o início, e mostra como lançar bandeiras
para tentar esconder ou para tentar ultrapassar problemas sem as ponderar devidamente, não é uma boa estratégia política. Eu lembro que o Plano Mais Habitação foi lançado na sequência da saída de Pedro Nuno Santos do governo, portanto ainda do início da Comissão de Inquérito à TAP, de tudo isto, e portanto com a saída de Pedro Nuno Santos dividiu-se o Ministério em dois, criou-se o Ministério da Habitação e António Costa tenta valorizar a habitação e lança o plano. O plano teve vários problemas no lançamento, más explicações, uma carga que parecia muito ideológica e que foi caindo um bocadinho, sobretudo na questão mais polémica do arrendamento coercivo, e que de facto o governo não a apresentou como uma reforma, a apresentou como um plano de emergência, porque aquilo que se prevê de disponibilização de casas, seja por investimento do PRR, seja por disponibilização de edifícios públicos, incluindo edifícios das Forças Armadas, e isso é toda uma outra história que está a demorar a concretizar-se. A disponibilização de edifícios e espaços públicos para a criação de habitação pública, tudo isso que foi posto em marcha ainda por Pedro Nuno Santos, demora anos. Qualquer coisa na habitação demora anos, porque não se constrói casas, todos nós sabemos isso, não se constrói casas de um dia para o outro. E, portanto, só a partir de 2026 é que eventualmente haverá consideravelmente mais casas no mercado por via de nova construção. E então o que o governo tentou fazer foi criar aqui um plano de emergência, um programa de emergência para aumentar o número de casas no mercado. Percebeu-se que o mercado... Sim, mas isso sendo de emergência é um plano que demora tempo, quer dizer, é uma coisa de médio, nunca é uma coisa de curto prazo, não é? Portanto, quer dizer, não é de um mês para o outro. Entre aspas, porque a situação é de emergência, não, mas de emergência no sentido... nem dois. Não. É mais de emergência na questão dos apoios fiscais, não é? Das ajudas às rendas. Assim, há muita coisa deste plano que já está em vigor. Tudo aquilo que não passou pelo Parlamento está em vigor, e esse lado de emergência do apoio às rendas e do apoio aos créditos foi posto rapidamente em vigor. O que teve de ir ao Parlamento demora, obviamente, mais tempo. O PS quis dar algum sinal de que isto estava disponível para conversar e aceitou algumas alterações, ainda que mínimas, às propostas do governo, mas o processo também demorou mais por aí. Mas diz-me uma coisa, quer dizer, o Presidente percebe-se que isto é um veto político, como é evidente, é assumido, sobretudo com os argumentos que o Presidente afirma, mas o Presidente pode vetar e deve vetar e dar esse sinal político, não é? O Presidente pode e deve... Sabendo como a maioria passa aquilo quando quiser, não é? O Presidente pode e deve vetar cada vez que achar que é assim. Quer dizer, nós até já tivemos vetos de presidentes que vetaram leis de amplíssimo consenso parlamentar Foi o caso de Cavaco Silva com a Lei da Responsabilidade Civil do Estado, que era uma lei aprovada por 2/3 do Parlamento, portanto, mais do que um amplo consenso de regime, mas ele vetou para vincar a sua posição sobre aquilo. Marcelo Rebelo de Sousa tem todo esse lado da carta em que aponta aquilo que ele considera mal no programa, ainda que também aponte que foi melhorando ao longo da discussão, mas depois a grande questão do Presidente, e é aí que eu acho que o veto do Presidente não pode ser justificado por isso, a grande questão dele é não tem um amplo consenso nacional, tem uma margem de apoio mínima. Desculpem lá, mas uma margem de apoio mínima é uma maioria absoluta. E a dada altura da carta de Marcelo para o Parlamento, ele diz mesmo que não espera que existam consensos alargados até 2026, a não ser que haja alguma alteração de percurso. Ou seja, e esta frase aparece desligada das coisas em concreto da habitação.
Ou seja, o que o Presidente quer é ou acabar com a maioria absoluta ou ter uma maioria absoluta que, no fundo, não trabalhe como maioria absoluta, mas tenta encontrar consensos com o PSD. Ora, como a Rita dizia, este não é o momento de consensos com o PSD. Embora é o momento de afirmação do PSD. Mas deixa-me só acrescentar um ponto em relação à dificuldade dos consensos, que eu acho que há um problema a montante que enferma a política nacional, é que nunca há momento para consensos. Nós temos que decidir. Ou seja, quer dizer, a questão do momento para consensos... Não, isso na verdade, por exemplo, o Rui Rio no início do... E correu-lhe muito bem. Correu-lhe mal, mas quer dizer, factualmente é assim. A incapacidade dos partidos políticos em falarem, em sentarem e entenderem-se, começa desde logo pela incapacidade dos dois maiores partidos em porventura sequer estarem coligados, e a seguir em conseguirem sentar sobre questões de regime ou estruturais. Deixa-me só dizer mais uma coisa. E depois há outra coisa que é péssimo na democracia portuguesa. Ontem o Presidente dizia, isto é a democracia e é mesmo a democracia. Pois é, isto é a democracia a funcionar, portanto temos uma maioria absoluta, vai confirmar. Mas depois temos o líder da oposição logo a dizer, eu quando for Primeiro-Ministro vou revogar logo. Mas quer dizer, porquê é que se promete logo que se vai revogar uma coisa sem sequer ver os efeitos? Deixa-me perguntar isto, o efeito disto no PSD até dá um bocado de ideia se nós lermos a mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa. Parece que ele está a dar ali um guião que o PSD devia seguir e não seguiu. Eu acho que ele está a dar o guião a Moedas. Sim, mas sim, Moedas aliás foi mais vocal na contestação a esta lei com argumentos do que o próprio. Se eu fosse muito conspirativa, achava que isto é uma coligação Marcelo Moedas. Martim, efeito que isto tem no PSD. O PSD vai a reboque, está a reboque do Presidente e... Não, mas repara bem, mas eu acho que é uma posição um bocadinho de fraqueza, mas percebo que Montenegro faça isto. Isto é, há uma parte... Mas percebes que ele diga logo que vai revogar? E rasgar tudo. Rasgar tudo. De novo. É um dos problemas da democracia portuguesa, é rasgar tudo. Sim, não, mas esse problema estou de acordo. Agora, a questão é assim, eu também não posso achar uma coisa que é, se não há político nenhum que olhe mais para a frente do que o passo da sua perna, também não vou pedir a Montenegro que faça diferente dos outros. Desse ponto de vista seria manifestamente injusto. Agora, parece-me que um líder que tem alguma dificuldade na capacidade de afirmação de uma alternativa, que tente cavalgar uma onda de descontentamento em relação ao governo, e sobretudo se quisermos, estes diplomas motivaram, eu acho que injustamente, mas motivaram ali uma espécie de fratura ideológica entre mais liberal e mais estatismo, socialismo versus... Montenegro escolheu dizer que isto era uma coisa comunista, não é bem a mesma coisa. Mas agora temos o Presidente da República no seu veto e nas declarações que faz a pedir mais investimento público. Portanto, afinal em que é que ficamos? Sim, repara bem, agora objetivamente eu acho que com um bocadinho de bom senso. Ninguém pode concordar que haja uma emergência social para resolver e que depois venha um líder político dizer isto é tudo para rasgar e voltar do zero. Quer dizer, é uma emergência assim para daqui a uns anos. Aliás, eu ainda hoje fui à SIC falar sobre o tema e dizia isto. O problema da rapidez é que parte da emergência decorre da subida dos juros, que decorrem por sua vez da pressão inflacionista, que decorre por sua vez por causa da guerra. Estes diplomas, muitos deles vão estar a entrar em vigor quando os juros já começarem a baixar e, portanto, parte da emergência esteja ela própria a resolver-se pela dinâmica das sociedades e pelo avançar do tempo, o que é obtuso, parece-me. Agora, tu permites-me ir aos professores telegraficamente? Não é, essa questão é importante porque ao mesmo o último veto dos professores, o Presidente promulgou com uma mudança bastante cosmética. E o que é que tu tens a dizer, conjugando estas duas questões, quer dizer, tu achas que o Presidente se enfraqueceu com isto ou não é essa a tua análise? Eu acho a questão não é enfraquecer-se no sentido... Acho que enfraquece é a política. Sim, e a democracia. Não é enfraquecer-se no sentido de vai ficar menos popular. Eu acho que objetivamente nós estamos aqui a assistir a uma guerra, se me permitem a expressão, à volta desta questão da habitação, mas os professores é uma outra guerra, aliás, com bastantes antecedentes, já que dura há muito tempo e que passa um bocadinho despercebida à volta da questão da habitação nesta altura. Mas a promulgação por Marcelo Rebelo de Sousa do diploma relativo à carreira dos professores é também ela muito significativa. E também aí eu acho que Marcelo não sai bem da figura, porque, vejamos, há
a contestação dos professores há muitos anos, que tem que ver com a contagem integral do tempo de serviço que tinha sido congelado no tempo da Troika. Os tais 6, 6, 23. No tempo de Sócrates. Sim, 6 anos, 6 meses e 23 dias. Houve uma parte que foi devolvida, esta parte nunca foi. Eu pessoalmente, não entendo como é que se poderia apagar um bocadinho da história e algo que foi congelado, dada a altura, ser descongelado com retroativos. Sou contra isso, digo já, provavelmente não é uma posição muito popular. Mas os professores reclamam isso há muito tempo. O governo fechou a porta. Marcelo Rebelo de Sousa vetou o diploma, chumbou o diploma, como queiram chamar, dizendo a porta não pode ficar fechada, meus caros senhores, esta contagem do tempo de serviço é legítimo. O governo, na sua resposta, aliás, bastante cínica, abriu a porta sem a abrir. Fingiu que abriu a porta. E ia ler o diploma, mas no futuro, logo se vê. É questão de semiótica. E o que é que acontece? Das duas, uma. Ou Marcelo Rebelo de Sousa, legitimamente, embora eu ache erradamente, era a favor da contagem integral do tempo de serviço e dizia, não, isto tem que ficar lá no diploma. E obrigava o governo, a caso não querer que ficasse, levar o assunto ao Parlamento, acentuava a guerra. Mas o que é que o Marcelo quis fazer? Quis ficar bem na fotografia, com Deus e com o diabo, se me é permitido, que é, por um lado, acabou por aprovar o diploma. Por outro lado, gerou expectativas nos professores que a dada altura, com o primeiro chumbo, disseram finalmente alguém compreende a nossa causa. Mas depois, quando o governo faz um arranjo de cosmética, entre aspas, mete a viola no saco e promulga o diploma, discretamente no meio da crise da habitação. E, portanto, repara bem uma coisa. Eu até acho que o diploma do governo, desse ponto de vista, era relativamente razoável, no sentido que eu acho que não se deve contar... É muito difícil, até do ponto de vista financeiro, contar aquele tempo. Mas Marcelo Rebelo de Sousa abrir a porta, dizer que a porta não pode ser fechada, gerar expectativas nos professores e depois vir promulgar o diploma a seguir, é que verdadeiramente não se percebe que ele é a sua posição política em relação ao tema. E eu acho que isto é merecedor de crítica. Se ele se tornará mais impopular com isto, não creio, mas que é merecedor de crítica, é. Acho que há aqui um ponto, e acho que, não querendo ser conspirativa demais, acho que não passou despercebido o facto de os dois diplomas serem promulgados ou vetados ao mesmo tempo, portanto terem ido juntos no mesmo pacote. Claro que a questão dos professores é uma promulgação que o Presidente faz muito envergonhada, porque depois de ter gritado tanto em defesa dos professores e ter obrigado o governo a mudar o diploma, contentou-se com uma palavrinha apenas que deixa uma porta entreaberta para o futuro, mas sem qualquer garantia. E portanto promulga aquilo, estou de acordo com o Martim, aliás, aí era curioso perceber. Montenegro diz que rasga tudo, então em Montenegro a porta aberta em relação ao futuro dos professores, vai devolver este dinheiro? Pois quando chegar ao governo se verá. O PSD tem uma fórmula bastante cínica também para resolver isso, quer dizer que o governo não lhes dá os dados, não tem dados suficientes para tomar uma posição. Mas eu acredito que quando tiver os dados sei qual vai ser a posição. Sim, é fácil de adivinhar. E isto não é de menos porque estamos numa fase de início de arranque do ano letivo, não é? De início do ano letivo e portanto podemos vir a ter os professores novamente na rua, portanto a contestação é uma coisa que é preciso serenar e aí era muito importante para o governo esta promulgação do diploma da carreira dos professores e o Presidente promulgou. Depois, este veto demasiado político do dossiê da habitação, juntamente com o dos professores, ainda ganha mais peso político, precisamente por isso, que é para o Presidente salvar ali um bocadinho a sua face. Mas diz-me uma coisa, de alguma maneira tu achas isto porque na verdade o Presidente com estes vetos chama a atenção para determinados problemas. Isto desgasta ou não o governo? Desgasta, eu acho que sim, se bem que eu também acho que os temas passam muito rapidamente e nós temos visto isso a toda a hora. Mas sim, eu acho que desgasta e acho que o Presidente faz aqui uma coisa que eu não acho que não sirva para nada. Este veto, de alguma forma, acho que acaba por servir no sentido em que isola muito o governo e o PS em torno deste diploma, em torno deste dossiê. E, portanto, eu nisso estava a dizer, por exemplo, que era uma maioria, não era uma coisa qualquer, mas na verdade é o PS sozinho. É o PS sozinho. E até contra os operadores contra o mercado. Não é só isolado politicamente, é isolado contra toda a sociedade civil. Eu nisso citava aqui um artigo no online do Expresso esta terça-feira, do Henrique Monteiro, regressado de férias. E um dos pontos que o Henrique lá fala é que, por exemplo, o desgaste do governo passa, por exemplo, pelo enfraquecimento do papel da ministra. Isto é, uma ministra que já vinha enfraquecida pela falta de currículo quando chega à pasta. A primeira, se quisermos, tarefa que tem é o tal pacote mais habitação, que mesmo
que avance, se percebe que ela sai muito enfraquecida disto, porque a reforma já não é bem uma reforma, muitas das coisas não avançam com atraso, não vai resolver problema nenhum e, portanto, tem aqui, desse ponto de vista, um papel objetivo que é de enfraquecimento de uma ministra. Sim, porque as críticas que nunca descolou. As críticas do veto são muito duras ao nível de isto não serve para nada. Há uma frase até que o Presidente diz quando fala aos jornalistas na Polónia, que é dizer, eu sou analista desde sempre, analiso a realidade. Analisando esta realidade, isto eu podia fingir que isto dá, mas isto não dá. Portanto, eu não vou fingir que isto dava. Portanto, a ideia é mesmo muito simples, é isto não serve para nada. E isso no texto ele diz que tanto o Banco Fomento como o IRU não têm capacidade para dar conta disto. E a ideia da lei cartaz, que é dizer que o Estado não tem capacidade administrativa para lidar com isto. Eunice, neste momento já podemos dizer que Marcelo Rebelo de Sousa é oposição a António Costa? Sim, coisa que ele nunca foi durante uma série de anos. Sim, podemos. É a oposição a António Costa nos professores, na habitação e de forma geral. Mas é ao mesmo tempo uma oposição por razões, não queria chamar exatamente mesquinhas, mas se calhar demasiado pessoais. É como se o presidente tivesse ficado despeitado e continuasse sem conseguir ultrapassar o episódio da demissão que ele queria do ministro e que o primeiro-ministro não demitiu, e agora lê-se tudo em função disso e reagisse um bocadinho como uma criança quando não lhe dão o que querem. E eu acho que até é importante haver não lhe chamaria uma oposição, mas uma fiscalização séria do governo numa maioria absoluta. É importante o Presidente fazer alertas para o que acha que é preciso fazer, alertas sobre medidas erradas, medidas que ele considere erradas, mas mais uma vez, como acontece em quase tudo com Marcelo, como ele exagera na reação e exagera na intervenção, torna-se menos eficaz e provavelmente vai só ajudando a desgastar o governo, não ajudando a melhorar o país. Marcelo Rebelo de Sousa provavelmente precisa de férias das férias. Eu já cheguei a essa conclusão. Nós achamos, e como nós contamos na edição desta semana, houve pessoas ao lado dele na praia que também acharam. Bom, vamos então ao que não nos sai da cabeça. E, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação. Eunice, o que é que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça o polémico beijo do presidente da Federação Espanhola de Futebol a uma jogadora campeã do mundo, porque pode ter sido muita emoção do momento, mas a partir da altura em que ela disse que não se sentiu confortável, aquele beijo torna-se um abuso. Mancha aquilo que devia ter sido um dia de grande festa, porque quase que se tornou mais notícia o beijo do que a própria conquista do campeonato mundial por parte da seleção espanhola, e mostra, eu há 15 dias contava aqui um episódio com um padre que mostrava o caminho que ainda é preciso fazer na igreja quando se fala de homens e mulheres. Aquele beijo também mostra o caminho que ainda é preciso fazer no mundo do desporto, no futebol e no mundo em geral, quando se trata de igualdade de circunstâncias entre homens e mulheres. E ontem fui ver a Barbie com a minha sobrinha adolescente. É um excelente filme. Filme. Que também me fez pensar bastante sobre isso, como ainda estamos tão longe em tanta coisa. Martim. Sim, é muito semelhante ao que não me sai da cabeça. O Mundial de Futebol Feminino da Austrália e Nova Zelândia foi um enorme
sucesso e um enorme, mais um bom e enorme sinal do empoderamento feminino neste século XXI. A FIFA já veio dizer que teve qualquer coisa como 500 milhões de dólares de receita gerada. Portugal participou pela primeira vez e teve uma participação muito honrosa, embora, digamos, ainda longe das melhores seleções. Eu queria apenas sublinhar, concordando com o que a Eunice disse, o nome dos personagens. A extraordinária número 10 espanhola é Jennifer Hermoso, fez uma excelente final, fez um excelente Mundial, e o superior hierárquico de Jennifer Hermoso, que a beijou no palco em que ela recebeu a medalha, chama-se Luís Rubiales, e não é figura virgem neste tipo de episódios sexistas, e que não deixa de ser uma ironia que um mega evento à escala mundial que serve para a afirmação de facto das mulheres acabe com um episódio que ainda mostra, como a Eunice dizia bem, o quanto o mundo ainda tem um caminho para fazer. Rita Diniz. Só para acrescentar que o pedido de desculpas que ele fez depois não é de todo um pedido de desculpas, é um pedido de desculpas de quem não percebeu nada do que se passou. Mas então, o que não me sai da cabeça, para além disso, faço aqui uma sugestão. Se o Rubiales estivesse aqui, dava-te um beijo agora. Faço aqui uma sugestão cultural, digamos assim, uma série na Netflix que estou a ver e que estou a gostar muito, sobre a crise de opioides nos Estados Unidos, que aquilo foi totalmente uma epidemia por causa do... Deixa-me só acrescentar sobre isso, que eu não vi ainda a série da Netflix, mas há uma série sucedânea na Disney Plus que se chama Dopesick, que é exatamente sobre a crise da oxitocina, e é uma série extraordinária. Pronto, é o mesmo tema então, mas é mesmo impressionante ver como uma droga, que é isso mesmo, uma droga, é comercializada como um medicamento, e o marketing toda à volta, mesmo as campanhas de promoção nas escolas e nos sítios, nos gabinetes médicos, aquela máquina de propaganda e que envolve tanto dinheiro à volta de... É um medicamento que alivia a dor, mas cria dependência grave. Sim, cria dependência ao género da heroína mesmo, dependência grave. O número de mortes, o número de assaltos, o número de... Foi brutal. Eu uma vez li uma reportagem do New York Times, acho que falei disso aqui, sobre isso, em que eles tinham uma coisa extraordinária, que era aquelas fotos de uma turma, em que as fotos dos miúdos todos daquela turma, e tinham riscado, todos tinham morrido com isso, que era para aí 2/3 da turma. Pois. Numa comunidade qualquer, destruída por esse... Inacreditável. Muito bem, olhem, e a mim, o que não me sai da cabeça é mais uma das aplicações da inteligência artificial. Há uma aplicação nova que foi noticiada pelo Washington Post e que o Expresso deu nota este fim de semana, que chama-se Text Jesus. E o que é que isto permite? Permite falar com Jesus Cristo e com todas as figuras bíblicas à la carte que os subscritores possam querer. Quer experimentar falar com a Rainha Esther? O Vítor viu a luz. O Vítor viu a luz este fim de semana. É verdade. E fui conversar e fui fazer essa experiência e falar com Jesus através de um chatbot. Aquilo basicamente é uma adaptação do ChatGPT para a parte religiosa. Portanto, o ChatGPT fala como se fosse Jesus Cristo, Maria, José, etc., Moisés, os apóstolos, até o diabo, lá está, para se poder falar com ele. Mas há um lado bastante perigoso nisto, que é esta simulação do contacto direto com o divino. Isto ainda é muito incipiente, mas se calhar daqui a uns anos, quando isto for mais desenvolvido, pode se tornar mais complicado até para as próprias igrejas, com tanta gente que temos aí. Isto parece-nos assim estranho, mas com tanta gente adepta das teorias da conspiração e contra a ciência, eu não me admirava nada que houvesse gente que achasse que falar no seu telemóvel estava mesmo a falar com Deus, ou já não é uma encarnação de Deus, mas é uma algoritmização de Deus. Ficamos por aqui nesta comissão política. André Ventura não chegou a dizer em tempos que falava com Deus. Descobrimos o segredo do André Ventura este fim de semana. O holograma. Ficamos por aqui nesta comissão política de pico de verão. Obrigado ao João Martins pela sonoplastia e ao Carlos Paes pela ilustração. E fiquem com esta solução de regime lançada por uma banda britânica célebre
Pois se querem acabar com a ansiedade, arranjem uma casa no campo. Marcelo não veta. Watching afternoon repeats and the 38s in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country.